Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso curso de Design Digital aqui para o treinamento do Caleb Imprensa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uns termos mais técnicos. Vamos falar sobre nomenclaturas e sobre as dimensões que nós mais utilizamos dentro desse nosso mundo aqui do design, tá certo? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês vão aprendendo as coisas com calma. Aos poucos vocês vão se familiarizando. Sempre que surgir alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, não tem problema nenhum em perguntar, porque é melhor a gente ter a dúvida esclarecida do que ficar sem entender todo o processo por causa de um detalhe, certo? E às vezes os nomes confundem muito quem está começando dentro do mundo do design digital. Primeira coisa que vocês precisam entender é o que é dimensão. Dimensão é a proporção que a nossa foto vai ter dentro do mundo do design. Essa proporção, esse tamanho que ela vai ter é medida em pixels. Então, se eu digo que uma foto tem 1080 pixels por 1080 pixels, isso significa o quê? Que tanto a largura quanto a altura, ela tem o mesmo tamanho. Então, são 1080 de comprimento e 1080 de altura. Então, fecha um quadradinho perfeito. Essa proporção de 1080 por 1080 é a que nós mais utilizamos para as redes sociais. Se você der uma passadinha aí no seu Instagram, você vai ver que a maioria das artes que são feitas, elas são sempre um quadradinho perfeito para encaixar dentro da proporção das mídias sociais. E é esse quadradinho que nós usamos, 1080 por 1080. Então sempre anota aí, quando você for fazer uma arte, for desenvolver algum projeto, criar alguma composição, já pensa logo, é para o Instagram, para as redes sociais, então vão ser 1080 por 1080, tem sempre que ser esse quadradinho perfeito. Outra coisa que nós utilizamos muito é a palavra alinhamento. O que significa alinhamento? É uma estrutura que nós utilizamos para falar sobre a proximidade das linhas de um texto. Alinhamento do texto, por exemplo, eu tenho aqui 3 linhas do meu texto, e eu quero que as linhas estejam centralizadas. Então, a primeira, a segunda e a terceira linha, todas elas vão estar no meio da minha edição. Eu quero que o alinhamento esteja à direita. Então, todas as 3 linhas vão começar à direita. Eu quero que o meu alinhamento esteja à esquerda. Então, todas as 3 linhas vão começar à esquerda, dentro desse parágrafo que a gente está editando ali com o texto. O alinhamento é muito importante. Então, se de repente você está criando uma arte e alguém fala assim, o texto ficou desalinhado, centraliza tudo, justifica tudo. Então, a gente tem que ir lá procurar dentro do aplicativo que a gente está utilizando para editar a palavra alinhamento, o tópico alinhamento, e vamos lá fazer a alteração que foi pedida. Outra coisa que nós utilizamos muito também são as fontes. As fontes todo mundo já está familiarizado, que são as letras que nós utilizamos para fazer determinada arte, escrever determinado texto. Então tem uma fonte que chama Bebas, uma fonte que chama Montserrat, uma fonte que chama Verdana. Então a gente está lá no nosso texto e aí alguém fala assim para você, por favor, faz uma arte para mim e usa a fonte Arial. Então você vai lá nas suas fontes, nas fontes do celular, do aplicativo que você vai utilizar, seleciona a fonte Arial e cria toda a arte ali dentro do padrão que a pessoa pedir para você. Outra coisa que nós temos é o espaçamento. Espaçamento entre as linhas e entre as letras. Às vezes a gente escolhe uma fonte que as letras elas são muito juntinhas e aí dificulta o entendimento. Então, se alguém chegar para você e falar assim, aumenta um pouquinho o espaçamento entre as letras, então você já sabe que eu tenho que ir lá na opção de espaçamento e aumentar um pouquinho o número até dar uma distância entre uma letra e outra, ou entre uma linha e outra. Às vezes as linhas estão muito juntas e também a gente pode aplicar o espaçamento. Uma outra coisa que nós utilizamos muito, uma outra forma de nomenclatura que nós utilizamos muito, são as palavras caixa alta e caixa baixa. Também é relacionado ao nosso texto. Quando nós pedimos um texto em caixa alta, isso significa que todas as letras são maiúsculas. Coloca para mim o texto em caixa alta, coloca então para mim o texto com todas as letras maiúsculas. Coloca para mim um texto em caixa baixa, por favor. Então, todas as letras do texto são minúsculas. E por último, mas não menos importante, nós utilizamos muito também são as formas. Dentro das formas nós encontramos círculos, retângulos, quadrados, linhas, setas.
toda essa base de desenhos que nós acostumamos a aprender na escola, quando a gente está ali no primário, colocar a bolinha dentro do espaço do círculo, coloca o quadradinho dentro do espaço do quadrado, todas essas formas, elas também se encaixam dentro do nosso trabalho do design. Então, se alguém falar para você, escolhe uma forma bacana para adicionar um elemento, de forma bacana para adicionar no seu design, então você já sabe que você tem que ir lá procurar essas formas, esses elementos dentro do aplicativo que você vai utilizar e adicionar na sua imagem. Então, para a gente resumir, toda essa nomenclatura, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe desde o começo lá sobre composição, processo criativo, sobre as nossas habilidades, sobre os programas que a gente utiliza, sobre sobre todas as informações que nós recebemos até aqui, tudo isso tem que se encaixar de uma forma harmoniosa. Então, eu aprendo as nomenclaturas, eu entendo como usar o aplicativo, eu tenho uma ideia na minha cabeça, nada me impede de criar uma arte. Não tem nenhuma barreira para me impedir de criar uma arte bacana, de fazer um trabalho bonito para ser divulgado nas nossas redes sociais. Eu sei como faz a montagem de uma foto, como aplica a moldura, como coloca lá o nome da igreja. Ótimo, então nada me impede de fazer um trabalho bem feito. Eu só preciso ter um pouco de esforço, usar a minha criatividade, a minha dedicação e seguir em frente com o meu trabalho. Então eu encerro por aqui com essa aula sobre o conhecimento das nomenclaturas. E vocês agora vão ter mais uma aula sobre os sites que vocês vão poder utilizar para baixar os ícones, baixar formas, baixar coisas que são interessantes para a gente incrementar nas nossas composições, tá bom?